Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 10.218 dólares. E hoje meu objetivo vai ser falar um pouco mais desse dump que tivemos no mercado. Onde o Bitcoin pode parar e o que ele precisa fazer para demonstrar força e retomar a alta. Além disso, hoje, vou começar aqui do diário para te mostrar essas informações no TradingView, chegando até tempos gráficos menores, para falar das duas Bearish Rising Wedges que a gente rompeu, tanto essa aqui de semanas, quanto o que a gente estava desenhando ontem e hoje. Além disso, no análise de sentimento, eu quero te mostrar onde as instituições estão posicionadas, né, e por que isso é tão importante. A gente viu claramente aqui esse indicador funcionar muito bem, não deixando o preço passar essa região dos 10.600 dólares. Além disso, eu gostaria de mostrar para você que a gente já teve bastante liquidação, mas vou tentar te explicar quando eu quero fazer essas compras com liquidação, tá? Não é só porque tem liquidação que eu quero me apressar e entrar no mercado. Além disso, numa análise aqui no TRDR, eu quero analisar vários indicadores de sentimento para você. A gente tem aqui constatações legais do rompimento dos 10.440 que a gente falou ontem. E também tem informações bullish de indicadores como long short ratio, né? E, enfim, o long short ratio tá 1:1. Vamos falar um pouco sobre isso. Sem esquecer, é claro, de falar um pouco mais da posição do Crypto Fear and Greed, do funding, que continua vermelho, e do S&P. S&P 500, que continuou abaixo ontem, está formando um novo fundo agora, e ele sim é um dos principais motivos para o Bitcoin estar tendo essa queda. Beleza, investidores? Eu vou começar aqui do 4 horas na BitMEX para mostrar para vocês que o Bitcoin ele tá perdendo uma zona de suporte extremamente importante, tá? Essa zona de suporte que era entre essa região aqui dos 10.450 e os 10.200 é uma região que eu não quero que o preço perca, tá? Eu não quero que o Bitcoin feche candles no 4 horas abaixo dessa região. Se a gente fechar, eu imagino sim que a gente vai ter tudo para ir buscar zonas bem mais abaixo aqui e suportes maiores, caras. E por que eu falo isso? Porque se eu voltar um pouquinho aqui no diário, vocês vão entender um pouco desse drama. Vocês estavam vendo que o suporte no 4 horas era bem forte, né? Mas olha o tamanho dele comparado ao suporte que a gente tem dos 9.000 dólares. Vocês conseguem ver? Então, realmente, parece que chegar até essa região é algo natural que o preço vai ter que fazer, e eu acho que a gente pode ter uma confluência muito grande de indicadores demonstrando medo e desespero nessa região que vão dar gatilhos pra gente entrar, ok? Então eu acho que os próximos dias, as próximas semanas podem ser dias de oportunidades de compras no Bitcoin, desde que ele esteja nesse suporte aqui, no mínimo nesse fundo dos 9.800, tá? Eu já falei com vocês, eu tô de olho até para quedas um pouco maiores, para captar essas oportunidades, mas chegando aqui, sem dúvidas, a gente vai ter que pensar bem e pensar em oportunidades de longo prazo no Bitcoin. Beleza? Porque agora, se a gente olhar o curto prazo aqui no 4 horas, a gente vê claramente uma tendência de baixa, né? E ontem, né? Ontem a gente até poderia pensar em compras, porque a gente tinha um suporte aqui. Mesmo assim, a gente percebeu que como os indicadores de sentimento estavam apontando para baixo, não era pra gente comprar, pelo contrário, né? Era pra gente sair de qualquer compra e colocar stops curtos na região dos 10.440. Então agora, nesse momento, a gente está rompendo o suporte importante. Eu não tenho muito suporte abaixo. É o momento de comprar? Cara, sem dúvida, na minha opinião, ainda não, tá? Eu acho que a gente precisa ser paciente e esperar o preço ir naquele suporte gigantesco que ele tem no diário ali. Eu sempre quero fazer as minhas compras no desespero, com os indicadores de sentimento mostrando que as pessoas estão muito bearish, mas eu também tenho que ver na análise técnica suporte. E nesse momento aqui, a gente não tem esse suporte, tá? Mesmo ontem não era um suporte tão forte, como a gente pode ver no diário, hoje então esse suporte está sendo rompido e para mim não faz muito sentido, tá? Realmente acho que os pullbacks agora são oportunidades de venda. E é o que a gente estava tentando mostrar ontem, né? Um pullback aqui nessa região do 0,382 foi a oportunidade de sair. E agora eu enxergo da mesma maneira, tá? Próximo pullback que a gente tiver aqui, independentemente da onde esse fundo for parar, é a oportunidade para você sair. Eu ficaria de olho aqui, já colocando mais indicadores, em onde a gente tem uma confluência do VPVR com
os nossos pontos de Fibonacci, porque aí a gente pode ver onde a gente vai conseguir ter não só um ponto bom para a gente vender qualquer Bitcoin se você ainda está comprado no Bitcoin, né? Mas também a gente pode ter oportunidades de short, correto? Então nesse momento aqui, o que eu acho que pode acontecer? A gente pode vir aqui formar um fundinho, quem sabe um fundo duplo nessa região, tá com cara, vou mostrar nos indicadores de sentimento. Dá uma corrigida aqui para buscar, quem sabe, o antigo suporte em 10.400, 10.440 e a partir daí a gente ter mais uma pernada de baixa para ir buscar os 9.800, os 9.500, quem sabe, tá? Eu realmente enxergo que não há compras aqui nesse momento, a única coisa que realmente há é uma expectativa do preço chegar em suportes maiores e lá a gente interpretar os dados aqui. Se o Crypto Fear and Greed estiver num medo extremo, oportunidade. Se o funding continuar vermelho, para mim também vai ser oportunidade, tá? Mas qual que é a sacada? Eu quero fazer essas compras em suportes, tá? E nesse momento a gente não tem suporte mais, beleza? Continuando agora e falando um pouco de onde as instituições estão posicionadas. E falando um pouco também como a gente utiliza esses indicadores, né? Primeiro ponto que eu acho muito claro aqui é que a probabilidade do preço passar dos 10.600 era bem baixa, né? E por quê? Porque tinha muita instituição acima. Então, se as instituições não estão tentando deixar o preço passar ou estão tentando distribuir antes, é uma grande probabilidade do preço bater lá, captar a liquidez e voltar para o outro lado, ok? Então, você nunca deve entrar num long igual a gente estava falando ontem, nesse triângulo ascendente, com esse tanto de ordem de instituição acima, tá? E outro ponto importante também, você nunca deve entrar numa operação contra a tendência, como por exemplo, uma compra aqui nessa região, se você não vê muita instituição abaixo, tá? Sempre falo com vocês, eu quero ver as minhas compras onde muitas pessoas estão sendo estopadas e liquidadas. Tá bom, isso é um fato. Aqui a gente tem muita liquidação e tem muito stop. Mas eu também quero entender que é uma região de suporte muito grande. E não só isso, não só pela análise técnica. Mas eu também tenho que ver que as instituições estão considerando esse ponto como um ponto de acumulação. E aqui claramente a gente não vê isso, tá? E até mesmo nesse momento agora a gente começa a ver uma ou outra ordem grande mais próxima do fundo em 10.150. Parte disso é a minha expectativa da gente poder fazer um fundo duplo lá nas próximas horas, mas claramente só isso aqui não vai me dar uma compra segura no Bitcoin, tá? Eu precisaria ver muito mais ordens para eu comprar num ponto de rompimento importante que a gente está entendendo aqui, beleza? Então realmente acredito que a estratégia é a mesma das que a gente teve nessas últimas quedas. A estratégia é esperar o preço dar uma respiradinha e sair fora, tá bom? Eu realmente acho que não faz sentido a gente se posicionar há bastante tempo, né? A gente tá nessa incerteza muito grande e que, ao meu ver, tá passando claramente pro Bitcoin, tá? O S&P que tá formando nova mínima agora de ontem, tá? E o Bitcoin caiu muito mais. Ou seja, o Bitcoin é mais volátil, tá? E o S&P tá simplesmente seguindo a tendência de baixa que a gente falou com vocês. Ontem, por exemplo, ele chegou no ponto perfeito, né, de short que a gente sempre fala, que é aqui o 0,5 de Fibonacci, nos 3.320 mais ou menos, e foi só patada para baixo desde ali. Então, o que a gente está aqui? A gente está numa tendência de baixa. Isso quer dizer que vai cair para sempre? Não. Isso quer dizer que a tendência dele é dar uma respirada para depois cair de novo, ok? E lembrem-se, a gente tem uma confluência de suporte lá nos 9.500 no Bitcoin e também temos uma confluência de suporte no S&P ali próximo dos 3.000, 2.900. É um suporte muito grande, é um suporte que eu acho que pode segurar os mercados globais e, consequentemente, o Bitcoin. Ok? Então, eu acho que o caminho para o S&P chegar aqui não é tão simples, mas está com cara que vai chegar, né? Isso deve ser feito em maneira com as ondas, né? Em correções. E essas correções vão dar oportunidade, se você ainda não saiu do Bitcoin, traça o Fibonacci aqui, vê os pontos onde o preço volta para bater em confluência aqui com o VPVR, eu ficaria realmente de olho aqui nessa região dos 10.350. Se voltar nos 10.440, o grande suporte de ontem que a gente falou, caras, pra mim é aí que realmente é uma ótima oportunidade para sair, ok? Porque a situação do Bitcoin nesse momento não parece muito boa pra mim.
Beleza? Continuando aqui nos indicadores no TRDR, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o CVD e o que aconteceu no CVD quando a gente foi lá para romper a região dos 10.440. Vocês conseguem ver que o contrário acontece? Lembra que eu falei com vocês desse movimento aqui de baixa, com muita sardinha vendendo e que elas foram punidas? O que acontece aqui? Muita sardinha acaba comprando esse movimento quando a gente testou primeiramente ali os 10.440. O que vai acontecer com essas sardinhas? Elas vão ser punidas, o preço vai continuar caindo para estopar e liquidar elas. Detalhe, muita sardinha acabou comprando nessa região aqui e elas acabaram não saindo do mercado, pelo contrário, só foi entrando mais e mais sardinha, até que as instituições percebem assim, pô, vamos pegar mais liquidez. Aí elas mandam o mercado muito mais para baixo para estopar e liquidar muito mais sardinha, tá? Então, basicamente, o que a gente vê no mercado é isso. Os erros nunca são passados impunes, tá? Os erros sempre, quase sempre, eles vão ter um movimento contrário a esses erros das sardinhas para fazer o preço estopar e liquidar elas, tá? Mas nem tudo é negativo no Bitcoin nesse momento, tá, investidores? Eu não quero passar um cenário de caos total e de totalmente bearish. Por quê? Porque a gente está vendo alguns indicadores de sentimento mostrarem oportunidades. O Fear and Greed está no medo, o Funding está vermelho e o Long Short Ratio, enfim, abaixou de 1. A gente ficou muitos meses com ele acima de 1, chegando inclusive a 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando estava em 2, tinha 2 longs para cada short. Quando a gente estava lá nos 11, 12 mil dólares, vocês lembram que era arriscado por causa disso? Agora a gente já está em 1 para 1, tá? Para cada long tem um short no mercado. E o que eu quero ver para ficar ainda mais otimista e quem sabe pensar numa compra? Isso aqui cair bastante, tá? Eu quero a gente indo para 0,8, 0,75, porque se a gente tiver assim, e com todos os indicadores em medo, funding vermelho, com todo mundo shortando, vai ser a grande oportunidade do ano para mim para comprar Bitcoin, tá? Então, eu enxergo que essa oportunidade ainda não chegou, mas eu tô aberto para essa oportunidade acontecer nos próximos dias, quando a gente for em suportes mais significativos. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que a análise de hoje é isso, tá? Realmente vejo aqui que a gente pode formar um fundo duplo nas próximas horas por causa dessas ordens grandes que surgiram ali nos 10.140, 10.150. A gente pode formar um padrão de continuação aqui, mas para mim, para ter alguma esperança no Bitcoin, ele teria que ultrapassar essa região dos 10.500 e mesmo ultrapassando, vocês vão ver que as ordens gigantescas ainda vão estar ali nos 10.600. Então a situação não é boa, tá? A situação do Bitcoin realmente não é boa e vamos ficar de olho aí. Inclusive, para quem não sabe, eu tô atualizando aí com mais frequência o canal do Telegram. Então você pode ir no primeiro link da descrição, participar do canal do Telegram, onde eu mando as atualizações, e do grupo, onde todo mundo troca uma ideia legal. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima análise.